Você publicou um material ontem para a Folha de São Paulo sobre os indígenas que estão sendo ameaçados de morte devido à disputa por potássio aqui no Amazonas, né? O que você traz aí para a gente? O que você pode trazer sobre esse material? Olha, esse material ele foi exposto na semana passada numa coletiva do Ministério Público Federal do Amazonas, na presença do procurador Fernando Merlotto. Ele levou lideranças indígenas lá de Altazes e colocou a público, e elas próprias colocaram a público também, ameaças de morte que elas estão sofrendo. E num contexto, a gente não pode deixar de citar o contexto de onde elas são, né? É qualquer local essas pessoas estão sendo ameaçadas? Não. Essas pessoas que estão sendo ameaçadas, se sentindo ameaçadas e relatando outros problemas também, elas vivem em aldeias que tem cerca de 300 famílias, Aldeia Soares e Uricurituba, na região de Altazes, justamente na região que está neste conflito judicial pela exploração do potássio aqui no estado do Amazonas. E há um outro contexto que é preciso colocar, que a gente viu outros atores políticos atuando na defesa da exploração do potássio também. O presidente, vice-presidente Geraldo Alckmin, que assumiu a gestão, a coordenação, a presidência também de um grupo que trata sobre a questão dos fertilizantes, e o potássio é um importante mineral para a indústria de fertilizantes. O governador Wilson Lima, o senador Omar Aziz, outros políticos, vários outros políticos. Assim, difícil vai ser achar o político que não defenda a exploração do potássio. A questão é que o problema judicial que emperra o avanço dessa exploração hoje principal é que há uma suspensão, né, dessa exploração em função da discussão a respeito da demarcação desta terra indígena. Há uma determinação judicial para que a FUNAI reestabeleça os estudos para a demarcação, e isso já vem de muito tempo, tem mais de 20 anos isso, mas há uma decisão recente mandando a FUNAI colocar esses estudos, andar com esses estudos, tirar os estudos da gaveta. Da decisão recente que eu falo é do governo passado, do governo Bolsonaro, que é mais um detalhe, porque havia um compromisso dele de não demarcar mais nenhum centímetro de terra indígena. E este ano, já com a Joênia Wapichana à frente da FUNAI, a FUNAI resolveu atender a decisão judicial, né, porque é uma obrigação. E em março uma equipe esteve lá. Mas os indígenas falam que a presença dessa equipe da FUNAI lá, para começar os estudos de demarcação, porque ainda não é a demarcação, é um processo muito demorado, bem burocrático mesmo, né? Então, o que acontece é que eles relatam que a presença desses técnicos da FUNAI em março fez com que aumentasse a pressão sobre eles, das pessoas que vivem na região, fazendeiros, pessoas que têm terras ali próximas e que elas pensam que serão expulsas de uma hora para outra daquele local. Então, a coletiva, o procurador trouxe dados explicando como é esse processo e que isso não é dessa maneira, elas não serão expulsas, não é assim que funciona, até porque moradores, que mesmo não indígenas, mas que são tradicionais do local, eles também têm direitos que precisam ser preservados, e tudo isso é discutido no momento em que está esse problema todo, né, sendo analisado pelos órgãos competentes. Esse é um dado. O outro dado que eles trouxeram também nessa coletiva é que há uma série de outras questões relacionadas, né, já aos interesses da empresa que quer explorar o potássio e dos políticos, e aí ele faz outros contrapontos. Eles, olha, enquanto essa questão da demarcação não for resolvida, nós entendemos como Ministério Público que isso não pode avançar. É preciso primeiro resolver um problema principal, a questão principal que é a demarcação, definir qual é o território indígena e depois, né, decidir sobre a exploração do potássio, para saber se ela está dentro, se está fora e tudo mais, aquela coisa toda. O Ministério Público entende que a área de exploração está dentro desse território indígena, que já é ocupado pelos Mura há mais de 200 anos, a gente até trouxe aqui, tem documentos históricos da época da cabanagem, que dão clareza de que esses indígenas já estavam na região neste período, né? Então, eles entendem isso e, se declarando dessa maneira, o Ministério Público Federal, claro que eles, a todo momento, irão interferir, buscar a defesa dos direitos dos indígenas judicialmente, quando houver algum passo dessa empresa ou dos políticos em relação à exploração do potássio. Isso eu consigo entender dessa coletiva. E aí, o nosso papel principal aqui também, claro que é um compromisso com a vida
qualquer pessoa, não é só jornalista, tem de ter um compromisso com a vida, ainda mais de pessoas que estão tão fragilizadas, tão distantes do grande centro, apesar de ser aqui em Manaus, perto de Manaus, Altazes, há uma distância significativa, um peso para essas pessoas, para elas se deslocarem para cá, então a gente precisa dar o espaço para a voz delas. E é por isso que eu pedi da Cíndia, não sei se a gente tem aí já o áudio, para colocar 2 trechos da entrevista que eu fiz com eles depois da coletiva. Temos o áudio e vamos acompanhar nesse momento. O Tuxaua, Sérgio, disse que foi ameaçado e a ameaça chegou a ele. Mandaram um recado pelo senhor, né? Queria saber como é que foi. Sabe que tem várias ameaças tá com ele. Assim, também que nós temos liderança, né? A gente está na frente. E aí houve uma brincadeira lá e esse campeonato aí. Eu tinha chegado até de uma reunião daqui, estava uma manifestação aqui, ele me deu para ele vir, aí eu vi, eu cheguei no sábado e no sábado meu hospital foi para uma brincadeira lá. Aí, quando terminou, tinha chegado lá, o cara veio lá, me abraçou, na verdade o cara veio para me bater. Me abraçou, assim, constrangendo, só que né? não tive coragem de me bater, né? Foi onde? Na sua comunidade ou em Altazes? Na comunidade lá, bem próximo do seu dele, do lado assim. Mas faz parte lá da nossa comunidade. E aí não tive, falou pros outros que ele ia me bater, mas não tive coragem de apenas me abraçar. E aí ele chegou falando bravo comigo, e eu falei com meus colegas lá. A gente até se revoltaram para querer bater nele, mas eu tentei tirar por menos para não bater nele, para evitar de confusão. E aí onde ele falou isso, que o Sérgio tinha falado, né, que ele estava ameaçando, ele afirmou que ele era verdade, que ele mesmo tinha ameaçado ele. Falou que ia dar um tiro na cara dele? Disse que se nós demarcasse a terra, um dos dois ele matava, eu então Sérgio. O áudio, Rose, com bastante gente próximo, né, acabou ficando um pouco mais baixa a fala do seu entrevistado, mas a gente compreendeu ali que ele estava na comunidade, foi abordado por uma pessoa que foi com a intenção de agredi-lo, mas que acabou não levando à frente isso pela presença de outras pessoas ali. E que aí há uma ameaça de morte, ameaça de uso de arma de fogo, de tiro, ou seja, ameaça à vida dessas pessoas, né? Ele fala na simplicidade da fala dele, mas a gente compreende muito bem que essa pessoa abraça ele, finge que vai abraçar, abraça, ele disse que sentiu que seria agredido, mas ele preferiu não agredi-lo, e aí aperta e dá um recado, que se for demarcada, ou ele, que é o vice-tuxaua da terra indígena Soares, Vavá, Isaac Mura, ou o Sérgio Mura, que é o tuxaua de uma das comunidades, né, que é a aldeia Soares, vão morrer. Dá esse recado. E aí ele diz ainda assim, olha, eu disse para ele que a cabeça dele é o juízo dele. A cabeça dele é o juízo dele, ainda acrescenta, até deixei na matéria, que se ele acha que isso pode acontecer com a gente, pode acontecer com ele também. Então, assim, pelas frases, a gente tem que perceber que é um momento de tensão e de conflito. Não dá para ignorar isso, sabe? E aí tem um outro áudio do Sérgio Mura, não sei se dá para colocar ainda. Esse outro áudio a gente não tem aqui, Rose, tô sem. O primeiro a gente separou, conseguiu separar, esse outro eu tô sem. Se você puder contextualizar pra gente. Quero. O Sérgio Mura diz que ele foi ameaçado de levar um tiro na cara em função desse medo das pessoas em relação à demarcação, que ele está muito tenso, ele diz que não dorme, tem noite que ele não dorme. O próprio dia que ele veio para a coletiva no Ministério Público Federal do Amazonas, ele falou que acordou 2 horas da madrugada e não parava de pensar no trajeto o tempo todo, porque ele disse, olha, não sei, né, uma emboscada, uma traição. Eles me relataram que andam em grupos, outros amigos, outras pessoas, eles evitam andar só por ter medo de morrer, né? Mas que não querem sair da comunidade deles. Eles, a gente não consegue imaginar o que é viver fora do nosso local que eu vivo desde que eu nasci, né? Então, assim, é uma situação que o Ministério Público se preocupou, e eu penso assim, que muitas vezes, a gente até criticou algumas vezes o Ministério Público Federal, aqui do Amazonas, pela demora em agir em algumas situações que se mostraram extremamente perigosas para os indígenas. Isso é um detalhe da atuação do Ministério Público, não quer dizer que o Ministério Público é omisso, eu não estou falando isso, eu estou falando que há uma demora, porque há, e a gente já viu em várias outras situações. E veja, neste momento, o Ministério Público chama, esse Ministério Público que é extremamente, para eles, cauteloso, né, ao tomar uma ação, para a gente interpreta como demora,
mas esse mesmo Ministério Público pega e chama essa coletiva para expor esses assuntos. Então, eu penso que o Ministério Público, com todas as suas características, entendeu que a situação ali é complicada, é muito perigosa para esses indígenas. Esse é um dado, né?